Agora dando continuidade aqui, a minha segunda, né, sequência didática, né, meu nome é Everton de Almeida Farias. A minha sequência didática, né, ela vem com a temática aí, produção, circulação e consumo de mercadorias. O conteúdos, né, com referencial aí na BNCC, é discutir em que medida a produção e a circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influenciam na distribuição de riquezas em diferentes lugares. E o ano é o sétimo ano do ensino fundamental. Então, a aula 1 começa, né, nessa temática aqui, na página 88 do livro didático, né, o tópico: a sociedade de consumo e o desperdício. A partir de 1950, aproximadamente, houve uma grande expansão da atividade industrial nos Estados Unidos. Em alguns países europeus, também no Brasil, aqui se instalaram muitas indústrias, sendo que grande parte delas eram transnacionais. O desenvolvimento industrial, principalmente de bens de consumo duráveis e não duráveis, criou um novo estilo de vida. A noção do que é necessário alterou-se, passando a incluir produtos lançados no mercado pelas indústrias, pelo comércio e diversos serviços divulgados intensamente pela publicidade, de acordo com estratégias de marketing. Passamos assim para o consumo exacerbado, com graves consequências para o meio ambiente. Esse novo modo de vida, né, tendo por base necessidades criadas e o elevado consumo de bens e serviços, faz nascer a sociedade de consumo. Nesse tipo de sociedade de consumo de certos produtos e serviços passou a ser entendido como sinal de poder, prestígio ou status social. A sociedade de consumo é uma sociedade de desigualdades e de contrastes. Enquanto uma parcela da população tem acesso a vários produtos, grande parte vive em condição de pobreza, não tendo acesso à educação, a boas condições de moradia e até mesmo alimentação em quantidade e qualidade que assegure uma boa qualidade de vida. Ou seja, né, como está escrito aqui, né, na página 38 do livro, a partir de 1950, né, um pouco mais para cá, com essa industrialização, né, após, né, esse Fordismo, esse Taylorismo que prega o consumismo, né, exacerbado, né, essa arte do consumo por consumo, como está escrito, né, no trecho aqui do livro didático, né, certos produtos e serviços, né, passaram a ser entendidos como sinal de poder, né. Isso a gente vê na atualidade. A pessoa nem tem condição de estar trocando do celular, mas ela se endivida, né? Ela compra um modelo novo de celular, entra no endividamento de cartão para ela estar passando, né, esse contraste de poder, né? E como está até escrito aqui nessa página do livro, né? Muita gente, a grande parcela da população não tem nem poder de consumo, né? Não tem nem condições de viver e uma boa qualidade de vida, né? Boa parcela, né, da população aqui do Brasil, ela vive na pobreza, né? Ela não vive esse capitalismo, né, de consumo aí. Continuando, né? Ainda na página 89, o livro didático eles menciona o seguinte: na sociedade de consumo e pelo desperdício e impactos ambientais. Consumir é uma necessidade, entretanto o ser humano é estimulado pelas empresas e pela publicidade cria necessidades que não são verdadeiramente essenciais, consumindo por desejo ou impulso. Os indivíduos podem se tornar consumistas exagerados, assim como o consumo exagerado, o consumo ostentatório realizado com o propósito de mostrar a riqueza que se possui tem levado ao desperdício ou uso irracional de recursos naturais, a uma destruição da natureza e a sérios impactos ambientais. A sociedade de consumo estimula, por exemplo, o uso de muitos produtos descartáveis. Isso causa a produção dos chamados resíduos sólidos urbanos, um dos principais problemas em praticamente todas as grandes cidades do mundo. No Brasil, estudos indicam que diariamente são gerados cerca de 160 mil toneladas de resíduos sólidos nas cidades, dos quais 30 a 40% poderiam ser reaproveitados ou reciclados. No entanto, apenas 13 desses resíduos são encaminhados para reciclagem. No dia a dia, boa parte dos resíduos sólidos tem sua origem no descarte ou embalagens, que acabam misturados aos dejetos orgânicos no lixo doméstico. Daí a necessidade, né, de praticarmos atitudes conscientes que podem contribuir
para a solução dos problemas relacionados com o lixo. O desperdício, o uso excessivo de recursos naturais, como reduzir o consumo de produtos, referindo àqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos, ter uma maior durabilidade, reutilizar embalagens e etc, né? É como a gente vê aqui na página 89, todo esse consumismo aí, né, da sociedade consumista, né? Nesse prazer de trocar mercadorias, né, de comprar uma mercadoria nova e de desfazer da sua mercadoria, né, traz consigo os impactos ambientais, né, como dá para ver aqui nessa parte aqui no texto, né, da página 89, os impactos ambientais são causados, né, no mundo inteiro. Ou seja, grande parte desses resíduos aí que são descartados não são reciclados, né, e o que acaba acontecendo? Acaba caindo nos rios, na natureza, né, em florestas, na própria cidade, né, no meio urbano aí, ó, poluindo cidades aí, entupindo bueiros, né? Ou seja, é uma degradação ambiental, né, urbano-ambiental, né, que é uma situação aí que agride a humanidade de uma forma imprescindível, né. Aqui no próximo slide, né, já na página 90 do livro didático, ela vem falar o seguinte: a sociedade de consumo versus recursos naturais. Os recursos naturais correspondem a tudo que é fornecido pela natureza e utilizado pelas sociedades para entender as necessidades produtivas e até mesmo culturais. São os exemplos de recursos naturais: ferro, cobre, petróleo, gás natural, carvão mineral e alguns tipos de vegetais e solos e energia solar e o vento. Estudiosos de diversas áreas do conhecimento têm alertado que nosso planeta não suportará mais 3 ou 4 sociedades com o mesmo nível de consumo dos Estados Unidos, do Japão e de alguns países europeus, em que a alta renda da população permite realizar elevados gastos com a aquisição de bens e serviços. Considerando que todo produto exige trabalho humano e uso de recursos naturais em sua produção, o elevado consumo compromete a natureza e, consequentemente, a disponibilidade de alguns recursos naturais. Logo, se a população de todo o nosso planeta consumisse como as sociedades citadas, a Terra e os seus recursos não suportariam tamanha pressão, e o intenso consumo levaria ao esgotamento de muitos recursos naturais não renováveis, como deve acontecer futuramente com os combustíveis fósseis. O consumismo cria problemas ambientais que vão desde a elevada produção e destinação inadequada do lixo ao aumento do consumo de água, energia elétrica, combustíveis e etc. Tais fatores contribuem para a intensificação do efeito estufa, para o aumento da poluição atmosférica e visual, do desmatamento e para o esgotamento de recursos naturais não renováveis. Ou seja, como está escrito aqui, né, na página 90, esse consumismo desenfreado aí vai levar a sociedade à ruína, né? Como está especificando aqui no texto, a humanidade não aguenta mais 4 gerações dessa sociedade, né, consumindo aí nessa mesma velocidade, né? Se não haver uma política aí de preservação, de reciclagem, né, uma política de conscientização, a própria sociedade não vai aguentar esse consumismo, né, das fontes naturais do planeta, né, e toda essa degradação ambiental, né, que é acarretada por esse consumismo aí social desenfreado, né. Na próxima temática, né, ainda na página 90, a gente vai ver aqui os impactos do consumismo sobre o espaço urbano. O espaço urbano sofreu muitas alterações sob influência da sociedade de consumo. Entre os principais exemplos dessas alterações é possível destacar a construção de grandes centros de compras, shopping centers, hiper e supermercados em diversos países. A construção de condomínios fechados também pode ser entendida como consequência do elevado padrão de consumo e das desigualdades sociais, diante da insegurança vivida no Brasil. Por exemplo, esses locais tornaram-se enclaves fortificados, ou seja, territórios com segurança privada, enclausurados no território urbano. Ou seja, como diz nesse trecho aqui da página 90, né, esse consumismo aí exacerbado, né, da sociedade, ela acarreta mais desigualdade social, né? Porque para suprir o consumismo, né, é criado o que? Mais shopping center, hipermercados, supermercados, mega lojas, né? E que são frequentados pela parcela, né, da sociedade que tem poder de consumo. Ou seja, o pobre, a pessoa na extrema pobreza aí, ela não consegue estar consumindo, né, esses produtos aí, essas mercadorias, né? Ou seja, como resumindo aqui, esse próprio consumismo ele acarreta uma grande desigualdade social, né? Então, passando para o próximo tópico, né, que é
que é ainda na página 90 do livro didático, ela vai falar sobre desenvolvimento ecologicamente sustentável, né? Há algumas décadas, o modo de vida baseado na sociedade de consumo vem sendo questionado. Em 1972, quando ocorreu a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, realizada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em Estocolmo, na Suécia, ressaltou-se a importância de um modelo de desenvolvimento que levasse em consideração a preservação ambiental, o risco de esgotamento dos recursos naturais e a importância das superações das injustiças sociais. Surgiu assim a noção de desenvolvimento ecologicamente sustentável, baseada na intenção de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade da Terra de atender às necessidades das gerações futuras. Em outras palavras, um modelo baseado na produção de bens, serviços por meio da exploração racional dos recursos naturais, na preservação do meio ambiente e no combate das desigualdades sociais. Ou seja, né, como diz nesse trecho aqui do livro didático, em 1972, né, ocorreu aí a primeira conferência sobre o meio ambiente da ONU, né, em Estocolmo, que ressaltou, né, que é necessária essa conscientização aí, né, a preservação ambiental, colocar um limite, né, na sociedade aí dessa exploração aí dos recursos, né, que esses recursos vão acabar, né, tentar colocar um freio também, né, nesse consumismo aí social, pois desse jeito aí, como disse a gente viu no texto aí, a sociedade, próximas gerações aí, não vai sobrar nada, né. Aqui tem mais um trecho da página 91, né. Em vários países do mundo, inclusive no Brasil, diversas empresas adotaram princípios de desenvolvimento ecologicamente sustentável, praticando o aproveitamento de águas, a reciclagem do lixo sólido, a reutilização de sobras de matéria-prima, o reflorestamento e a extração legal de madeira, entre outras iniciativas. Entretanto, além da incorporação de práticas sustentáveis no processo produtivo, que contribui para a conservação dos recursos naturais, é importante que os indivíduos também evitem o consumo exagerado e o desperdício. Como diz aqui, né, no fim da página 91, várias empresas no Brasil, né, adotaram aí, né, essa sustentabilidade, né, tentando aí, como está de exemplo aqui, reaproveitar a água, né, reciclar o lixo, reutilizar matéria-prima, reflorestar, né, onde desmatou, e várias outras medidas aí, né, para a gente conseguir adiar o máximo possível, né, essa degradação ambiental que ocorre, né, no nosso dia a dia. E é isso aí. E para a aula 2, como está escrito aqui no meu plano de aula, na aula 2 eu ia fazer uma demonstração de como realizar esse jogo de caça-palavras geográfico, né? Eu já deixei no jeito aqui. O joguinho é o seguinte, nesse jogo eu vou estar ensinando como se monta, né, esse jogo de caça-palavras geográfico, né? É num site aqui, site grátis, né? É bom que o aluno ele consegue estar fazendo aí no computador da própria escola ou num smartphone aí, se tiver um Wi-Fi, né? E o jogo é simples de montar. A gente vai usar a própria temática, né, dessa aula que a gente acabou de ter. Você coloca um título, né? Um título como, por exemplo, aqui, ó. Jogo aluno Rafael. Estou escrevendo com uma mão só aqui para dar um exemplo, né? Estou digitando com uma mão só. Como que faz esse caça-palavra aqui? Primeiro, como está escrito aqui, ó, você digita a resposta. A resposta, então vamos bolar aqui uma palavra aqui e a resposta. A palavra desse jogo vai ser o seguinte, vai ser degradação. Aí você dá o espaço e faz a dica. E faz a dica para o aluno achar a palavra, né, no jogo. Uso desenfreado de recursos naturais e ambientais. Aí você dá um ponto final
dá um Enter, já vai aparecer aqui, ó. Ó, jogo do aluno Rafael. Dá para perceber que aqui embaixo, ó, a primeira palavra já apareceu, ó, degradação. Aí vou dar outro exemplo aqui, gente, ó. Consumismo. Consumismo é a palavra resposta do jogo. Eu vou dar um espaço para fazer a dica do jogo, né? Consumismo. Uso e trocas de mercadorias vezes sem necessidade fundamental. Tô fazendo aqui meio por cima, tá? Só para ensinar como se faz esse jogo, né, de caça-palavras. Eu dei o Enter. Eu vou fazer só com duas palavras aqui, que é só de exemplo, tá? No meu plano de aula eu pedi com 8. Aqui, ó, o que a gente consegue fazer, ó? Você clica aqui, você muda, ó. É que eu só fiz com duas palavras. Como eu pedi no plano de aula para fazer com 8, aqui você muda a forma, né, do caça-palavras. Aqui, se você quiser, você cria uma senha. Aqui, ó, público grátis, né? Vamos lá, salvar e terminar. Aqui, ó, o que eu achei legal. O que eu achei legal nesse jogo, porque dá para você compartilhar, ó. Onde que é mesmo, gente? Ó, compartilhado. Você copia o link e manda pro outro aluno, pro seu colega responder, ó. Mandei o link, ó. Aqui eu respondo, ó. Ó que legal. E dá também para estar imprimindo, ó. Imprimir. A gente consegue estar imprimindo, que fica legal também a gente imprimir de cada aluno e tá levando para a sala de aula, para cada aluno que fazer, sortear o seu para o outro responder, né? E voltar para correção. Para o aluno que fez estar corrigindo esse jogo aí. Eu achei muito legal, viu? Então, a segunda aula aqui do meu plano de aula, da minha sequência, né? Seria ensinar eles a fazer. E na terceira aula seria a realização do jogo. E essa aí é a minha segunda sequência de aula.